Bom dia, irmãos. Está fraquinho. Bom dia, irmãos. Melhorou bastante. Amém. Eu gostaria de parabenizar todas as mulheres. Essa semana foi uma semana cheia de programações. Eu creio que muitas mulheres foram edificadas, fortalecidas pelo Senhor. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Vocês estão de parabéns, vocês são bênção de Deus nas nossas vidas. Que seria de nós se não fosse vocês? Na verdade, nem existiríamos, né? Se não fosse as mulheres. Em especial a minha amada esposa ali, que está com um vestido verde muito bonito. Amém. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 21. Gênesis, capítulo 21. Nós vamos ler do verso 8 ao verso 21. Gênesis, capítulo 21, do verso 8 ao verso 21. O texto sagrado, a palavra de Deus diz assim: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da sua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando, errante, pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta-te o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-se-lhe os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Amém? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar mais uma vez. Senhor, eis-nos aqui, eis a tua palavra também. Estamos todos aqui reunidos em teu nome, porque cremos que há uma promessa do céu para nós, e nós aguardamos essa promessa se cumprir. Nós somos os teus filhos, nós somos os teus herdeiros, nós somos aqueles em quem o Senhor resgatou, e estamos aqui nessa condição como filhos amados. Queremos ouvir a tua voz, queremos tirar algum ensinamento, alguma revelação através dessa palavra para as nossas vidas. Tu sabes onde está cada um de nós, tu sabes onde está o nosso coração,
Tu sabes onde estão nossas expectativas. E nós oramos essa manhã para que o Senhor venha de encontro à nossa necessidade. E que o Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, possa falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor nessa manhã, em nome de Jesus. Amados, provavelmente você já ouviu esse texto. Esse texto é parte de uma história, na verdade, um grande trauma familiar que aconteceu na vida de um homem, primeiramente chamado de Abrão, o primeiro patriarca. E esse texto, basicamente, essa história, ela nos conta, nos mostra o perigo que corremos quando não esperamos a promessa de Deus, as promessas de Deus se cumprirem em nossas vidas. As nossas escolhas, muitas vezes equivocadas, podem trazer sofrimento e dor para nossas famílias. Abraão era um homem comum, que foi chamado por Deus para determinado propósito. Abraão não era alguém que tinha uma linhagem sacerdotal. Abraão não era um homem especial. Abraão era um homem pecador, como eu e você, um homem que vivia numa cidade idólatra, Ur dos Caldeus, um homem que não tinha nada a oferecer de diferente, mas Deus, de alguma forma, se agradou de Abrão, e Deus chamou Abrão e fez a ele uma promessa. Então Deus tinha um segredo, Deus tinha uma realização a fazer, e Deus precisava de um homem, e Deus precisava de alguém para cumprir esse propósito. Então Abrão achou graça aos olhos de Deus, e Deus se revela a Abrão no capítulo 12 de Gênesis, no verso 1 ao 3, quando ele diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus chamou esse homem, ele tinha 75 anos de idade, ele já era um senhor, e Deus contou a ele um segredo, contou a ele algo que ele iria realizar, e ele, pela sua graça e misericórdia, ele ia utilizar a vida de Abrão. Mas o desafio dele é muito grande. Ele precisa se afastar da sua família, ele precisa se afastar dos seus parentes, porque Deus quer tratar com ele. Deus envia ele a uma missão onde ele não sabe onde é, onde Deus vai explicar para ele durante a caminhada, mas pela fé ele sai em direção a cumprir o propósito de Deus. Mas o tempo vai passando e a promessa de Deus não se cumpre, porque a ideia de Deus era construir a partir de Abraão uma grande nação, mas para isso ele precisava ter um filho. E o texto diz que, para complicar mais a situação, a sua mulher Sarai era estéril. Então, quando você começa a acompanhar a história de Abraão, a história da sua família, você vai ver, por exemplo, lá em Gênesis 15, que Deus refaz a promessa que ele fez em Gênesis 12. Ele refaz a aliança que ele fez com Abraão, e lembra que ele vai cumprir a promessa dele através da vida de Abraão. Aqui Abraão já tem 86 anos, já tinha se passado 11 anos que ele tinha tido o primeiro encontro com Deus, e agora ele está ansioso, porque o primeiro filho, ao qual viria uma nação, não aconteceu, e a idade está avançando, as suas forças estão se extinguindo, ele está se tornando um senhor de idade. Então, em Gênesis 16, quem está ansioso agora pela promessa já é Sarai, sua mulher. Aqui tem alguma mulher ansiosa, gente? Não tem não, né? Louvado seja Deus, porque Sarai também já está botando pressão. Que promessa é essa que não acontece? Então ela tem uma ideia.
Eles tinham uma escrava chamada Agar, e ela diz: olha, Abraão, faz o seguinte, tu te deita com ela, tu coabita, tu tem uma relação sexual com ela, e aí vai gerar um filho, e aí o problema está resolvido, porque eu sou estéril, eu não posso te dar o filho. E aí eles estabelecem ali uma barriga de aluguel, com uma relação entre Abraão e Sarai, e Agar. E o texto diz que Agar engravida. E aí começam os problemas na casa de Abraão. Porque ao engravidar, a escrava Agar se sente mais importante do que Sarai, a mulher de Abraão. E ela começa a humilhar a sua senhora. E é nesse momento que Sarai tem uma ADO com Abraão. E o texto fala que quando ela vai até Abraão para falar, ela vai cheia de razão. Ela tinha a ideia de que a criança fosse feita através da escrava. Ela deu a ideia, ela deu toda a ideia da construção do plano. Mas aqui, quando ela é humilhada pela sua escrava, ela coloca a responsabilidade sobre o Abraão. E ela cobra de Abraão, ao ponto de dizer: julgue o Senhor entre mim e a ti. E Abraão, por sua vez, ele responde: procede segundo o melhor te parecer. Ou seja, faz da forma que tu achar melhor. Você entende que quando nós, como homens, quando nós perdemos a autoridade, quando nós saímos da nossa posição, a gente perde, na verdade, a autoridade sobre a situação. Então, Abraão, pressionado, ele cedeu. Agora, ele está dizendo: olha, faz como tu achares melhor. Por quê? Porque quando ele cedeu, ele saiu da posição dele. E quando ele sai da posição dele, ele perde a autoridade. Então Agar, ela é humilhada por Sarai e ela foge, agora grávida, para o deserto. E quando ela está ali no deserto, a Bíblia diz que um anjo do Senhor aparece. E ali o anjo do Senhor revela o nome daquela criança, Ismael, que significa Deus ouve, e o seu destino. Está escrito lá em Gênesis capítulo 16, versículo 12. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiriço a todos os seus irmãos. A palavra de Deus para aquela criança, para aquele menino que foi gerado de uma forma que não agradava a Deus, fora da aliança, embora naquele tempo fosse um costume os senhores tomar as suas escravas para procriarem, mas isso não era a vontade de Deus. Não era a vontade de Deus para Abraão, assim como não é a vontade de Deus para mim e para você. Construímos filhos fora da nossa aliança, fora do nosso casamento. Isso é um princípio tão básico que muitas vezes nós caímos. Então a palavra de Deus é duro por essa criança que nasce de uma forma que não agrada a Deus. Ele vai ter uma vida de sofrimento, ele vai ser como um jumento selvagem, ele vai ser uma pessoa, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Habitará fronteiriço a todos os seus irmãos. Quando a gente vai estudar a história, a gente entende, a gente vê que Ismael, ele é descendente de árabes, que são pessoas rebeldes, violentos, agressivos, independentes. Então o destino dele está traçado. É um jovem que foi gerado fora da aliança. Ele não tem culpa. Mas a história dele já é uma história de dor e de sofrimento. Você entende isso, meu irmão? Então, quando Abrão tem 86 anos, nasce Ismael. E aí a voz do anjo, o anjo do Senhor, que fala com Agar no deserto, ele diz assim: volta e humilha-te perante a tua senhora.
E Agar volta agora para a casa de Abraão, ainda grávida. E quando Abraão tem 86 anos, exatamente 11 anos depois que Deus falou com ele, nasce Ismael, o filho de Agar, a egípcia. Aí a história vai se desenrolando, e quando chega em Gênesis 21, agora Abraão tem 100 anos, já faz 25 anos que Deus fez a promessa para ele, em Gênesis 12, e Sara está com 90 anos, e aí Sara engravida de Isaque. A promessa de Deus se cumpre através da vida de Abraão, através da vida de Sara. Então, demorou muito tempo para que a promessa se cumprisse, mas Deus cumpriu aquilo que Ele prometeu. Irmãos, isso é muito interessante para nós, isso é muito importante, muito precioso. Porque há um tempo de Deus trabalhar nas nossas vidas, e nem sempre o tempo que Deus trabalha é o tempo que a gente quer, ou o tempo que a gente espera. Nós estamos ministrando o curso para noivos, e nessa semana nós tivemos uma aula sobre intimidade, e nós falávamos para aqueles jovens a importância de esperar o momento certo para ter intimidade após o casamento, após a aliança. É uma questão de começar as coisas certas, é uma questão de esperar o tempo de Deus. Não é fácil, irmãos, jovens com os hormônios lá em cima, cheio de fogo, né? Fogo de Deus, amém, jovens? Fogo de Deus, né? Mas não é fácil, mas é possível, e Deus cobra isso. Iniciar um casamento de uma forma saudável, estabelecer uma base de santidade, isso é preciosíssimo para Deus, isso é desprezado nos nossos dias. Quem pensa dessa forma ou fala dessa forma é um antiquado, é alguém que não se adapta à realidade do nosso mundo, mas nós não somos do mundo. Você é filho, você é filha de Deus. Existem princípios claros de Deus. E os princípios e os valores do reino, irmãos, eles servem para nos proteger, é proteção. Estávamos falando para os jovens, a intimidade protegida por Deus, ela acontece debaixo da aliança, do casamento. Qualquer sexo, qualquer intimidade, qualquer relação fora do casamento é pecado. Isso não é palavra de pastor, é palavra de Deus. Então, o filho de Isaque, o filho de Abraão, agora é Abraão, aumenta mais um A, porque ele já é um pai, então Deus muda o nome dele para Abraão. Então nasce quando ele tem 100 anos, e Sara tem 90 anos, é um milagre, irmãos, mas acontece porque é uma promessa de Deus, e ela acontece no tempo de Deus. A relação entre a promessa e o tempo que a promessa se cumpre é importante, é o tempo em que Deus trata em nós a ansiedade. Isso é tratamento de Deus, esperar no Senhor. Abraão e Sara abreviaram a promessa em 14 anos, e isso gerou um preço. Então, quando nós colocamos a nossa agenda na frente da agenda de Deus, nós criamos problemas. A espera é o tratamento de Deus para aqueles que confiam nele. O salmista fala no Salmo 40, versículo 1, esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. No verso 4, parte A, ele diz, de Salmo 40, ele diz, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Muitos não esperam em Deus, tomam decisões precipitadas, equivocadas e pagam um preço alto. Talvez você que esteja aqui nessa manhã,
Você é alguém que já colocou a sua agenda diante da agenda de Deus. E hoje você sofre as consequências da sua pressa, da sua falta de perseverança em esperar no Senhor, esperar se cumprir. E agora nós temos uma família, nós temos um lar dividido. Agora nós temos Abraão, Sara e Isaque. E nós temos Agar e Ismael vivendo em uma casa. É claro que isso não vai dar certo. É claro. Porque quando nós quebramos um princípio, nós somos quebrados pelo princípio. Somos quebrados pelo próprio Deus. Então nós temos um lar dividido, a gente vê claramente no diálogo de Sara e Abrão. Sara fala: o teu filho Ismael, o meu filho Isaque. Está dividido lá. Abraão, Sara e Isaque é uma família. Agar e Ismael são os agregados. Isso não pode dar certo. E aí os problemas começam no texto que nós iniciamos. E eu queria que você voltasse para lá, que a gente vai meditar sobre cada versículo. Do versículo 8 ao versículo 10, o texto diz assim: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, ao qual dera a luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque do meu filho, o meu filho. Um lar dividido, o seu filho, o meu filho. Não é uma família. Não é uma família. Então isso é problema na certa. Imagina-se que Ismael tinha em torno de 14 anos quando Isaque nasceu. Nesse tempo a desmama era em média em 5 anos. Então provavelmente Ismael tinha 19 anos nesse tempo e Isaque tinha 5 anos. Então quando eles estão brincando lá, Sara vê que o Ismael está mangando, caçoando, fazendo bullying com Isaque. Isso não acontece, irmãos, quando a gente tem 2 filhos, quando nasce o segundo, o primeiro não tem ciúme, não é verdade? Agora, quando é de outra mulher, a questão é mais grave ainda, é mais complicado. Então, quando Sara vê aquilo, ela não gosta daquilo que vê. Então a ideia dela é: rejeita essa escrava, manda para lá, tira daqui que eu não quero. Só que para Agar, ela tem que levar o seu filho também. Versículo 11 ao 13, pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não pareça isso mal por causa do moço e por causa da sua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas também o filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. A gente vê claramente que há uma ligação maior de Abraão com Ismael, mas há claramente uma rejeição de Sara a Ismael. E Deus intervém e lembra que daquele lar surgirão 2 nações, mas a bênção será através de Isaque, o filho da promessa. Um vai ser mais abençoado do que o outro, tem promessa para todos, mas o filho da promessa é Ismael, porque Ismael é Isaque, porque Isaque representa a vontade de Deus. Ismael, nós vamos ver lá na frente, que representa a vontade da carne. Paulo explica isso claramente em Romanos capítulo 9, do verso 6 ao verso 9. Romanos capítulo 9, do 6 ao 9. Ele diz assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato os israelitas.
Nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. O que Deus prometeu, ele cumpriu, e ele abençoa o fruto daquilo que ele fez. Você entende como isso é interessante, irmão, nos nossos dias em que banalizamos o casamento, nos nossos dias em que muitas vezes nós engolimos a mídia que nos fala muitas baboseiras acerca do casamento, e como acontece aqui, como Deus é fiel àquilo que Ele faz. Ele estabeleceu o casamento como uma proteção, Ele estabeleceu a aliança que nós temos com Ele, que nos tornamos filhos de Deus, como proteção para a nossa vida, para que a gente tenha uma vida abençoada e cumpra o seu propósito. Deus não falhou, Ele prometeu e cumpriu no tempo dele. A palavra não falhou, Abraão, porém, falhou. Os filhos da carne são aqueles gerados pela vontade do homem. Os filhos da promessa são gerados debaixo da aliança, debaixo da promessa. A bênção não era para todos. Isso é importante você entender, a bênção não era para todos, a bênção é para aquele que está debaixo da promessa. Versículo 14, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-lo nas costas de Agar, deu-lhe o mesmo, o menino e a despediu, ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Vamos imaginar a cena, Agar e Isaque estão dormindo num cômodo com Agar e Ismael estão dormindo num cômodo da casa. É de manhã cedo, provavelmente está fazendo frio. Abraão bate na porta e diz assim: olha, está aqui, ó. Vão embora, saia daqui. Eu não quero mais ver você. Imagine isso, irmãos. E a Bíblia diz que essa mulher, ela pega essa criança e sai pelo deserto, errante, sem rumo. Hoje, há muitas mulheres assim, que nos nossos dias vivem o drama de Agar. Elas se doaram no relacionamento, deram tudo de si, e foram violentadas, desprezadas e abandonadas no deserto da solidão, da rejeição. São mulheres que acreditaram na promessa do homem, são mulheres que se entregaram na construção de uma família, sacrificaram o seu corpo para terem filhos, passaram pelo sofrimento da gravidez, da concepção, de tudo, e foram desprezadas, e foram mandadas embora. Foram o desejo da carne, de homens impiedosos, sem misericórdia, que desampararam. Pior, deixaram também os filhos desamparados. Ela está sozinha, mas ela tem um filho. Irmãos, a mãe, a mulher, a mãe, parabéns por você, mulher, mãe, que não desiste do seu filho, que não desiste da sua responsabilidade de esposa, de mulher, que quando o barco naufraga, diz: ei, estou aqui, são meus filhos, é o meu Ismael, eu não solto a mão dele. Isso nos envergonha como homens, que muitas vezes nós desprezamos. Nós, tomados por uma nova paixão, desprezamos, abandonamos os nossos filhos, abandonamos a nossa esposa, a mulher da nossa aliança, jogamos no deserto, no lugar do sofrimento, no lugar da dor. Essa mulher, ela está desamparada, andando errante pelo deserto.
Mesmo assim, ela assumiu a responsabilidade de mãe. Ela não disse a Abraão: olha, eu vou embora, mas aqui o filho é teu, fica com ele aí. Não. Eu não tenho o que comer, eu tenho uma provisão que vai acabar logo, que sacrifica até sua própria vida em prol de um filho, de uma filha. Você que está aqui nessa manhã, você que tem uma mãe, você que tem um pai que te ama, honre o teu pai, honre tua mãe. Isso é um amor verdadeiro. Você pode passar pela mão de homens, de mulheres, de pessoas que vão te desprezar, mas o teu pai e a tua mãe nunca vão te abandonar, nunca vão te negar carinho, nunca vão te negar amor. Não despreze. Ame e responda com atitudes enquanto é tempo. Essa semana eu perdi a minha mãe, uma mulher guerreira, com um coração maravilhoso. Nós não podemos perder esse tempo, irmãos. Não podemos perder esse tempo e desprezar esse amor. Ali há amor. E Agar é aquela que se apega. Ela diz: não, o filho é meu, traz para cá. Eu não sei o que a gente vai comer, eu não sei, nós não temos recursos, mas ele vai comigo. E há pessoas também nos nossos dias que simbolizam Ismael. São aqueles que se sentem hoje órfãos. Muitas vezes órfãos de pais vivos, rejeitados e abandonados por quem deveria protegê-los. Já ouvi muito conversa afiada de pais que dizem assim: olha, eu vou separar da minha mulher, mas eu continuo pai dos meus filhos, eu vou dar toda a assistência por cima. Balela, conversa fiada. Não é assim. Quando nasceu o primeiro lá, você já desprezou daqui. Se você quer provar que ama o seu filho, sua mãe, seu filho, ame a mãe dele. Esse é o caminho. Então eles estão ali, vulneráveis, no deserto. A provisão está acabando. Versículo 15 e 16: tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou voz e chorou. Acabou a provisão, acabou a água, bateu o desespero. Eu imagino que aquela água foi consumida toda por Ismael. Eu imagino que Agar nem tocou naquela água, porque quando ela olhava a quantidade de água e a caminhada que tinha pela frente, e o filho tinha sede, ela dava água para o filho e não tomava para si mesmo. É uma situação desesperadora. Então ela diz: eu não quero nem estar perto para me ver. Mas ela foi, e ela fica a cerca de 150 metros dele, e ela se põe a chorar, ela se põe a clamar, enquanto a criança está abandonada lá no pé de arbusto. E a criança chora. E esse choro, irmãos, é um choro doído. O choro da rejeição. Daquele que foi rejeitado por aqueles que deveriam amá-los e protegê-los. E o texto diz que essa criança está em desespero. Ela não tem um pai presente. O pai o desprezou. A mãe se afastou. A provisão acabou. E o desespero bateu. Então veja, ao aceitar a proposta de Abraão, Agar se sentiu valorizada, porque Abraão era um homem rico. Ele tinha muitas posses. Ela achou que aquilo era uma bênção para a sua vida. Ela foi promovida. Mas agora ela está desamparada. O que a gente entende com isso? Que a riqueza não é sinônimo de felicidade. Agora ela está no deserto, desamparada com o seu filho. Então há pessoas assim, irmãos, há pessoas que colocou a sua expectativa em
pessoas, acreditou em pessoas e construiu a sua vida com expectativas nas pessoas, em relacionamentos. E hoje estão no deserto da decepção, do desapontamento, sabe? Quantas mulheres não fantasiaram que o seu marido era o príncipe encantado? Era a pessoa que não tinha falha, que não tinha erros, e a partir do momento que começou a conviver, começou a ver que isso não é uma verdade, e isso hoje é um motivo de decepção, isso é um motivo de desapontamento. O entendimento sobre isso é que todos nós, irmãos, somos falhos e pecadores, e nós temos que nos aceitar assim. Nós temos que nos perdoar. O casamento é uma prática do perdão diário, todos os dias. Porque você que olha o seu cônjuge como alguém que tem muitos defeitos, você também tem. Pode ser que não sejam os mesmos, mas você tem. Nessa relação, todos nós somos pecadores e necessitamos desesperadamente da graça de Deus. Gênesis 16, 13, diz que na primeira vez que ela foi expulsa da sua casa por Sarai, ela foi para o deserto, então ela invocou o nome do Senhor, que ele falava: tu és Deus que vê. Deus estava presente no sofrimento da gravidez. Deus está presente também no momento da dificuldade, no momento em que ela está no deserto. Deus está vendo o sofrimento daquele que sofre, e Ele intervém no momento certo. O mesmo Deus que estava no momento que ela estava grávida, que foi expulsa de casa, que aconselhou ela a voltar, é o mesmo Deus que responde agora, não ao choro de Agar, mas à voz do menino. Versículo 17, Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Deus ouviu o choro de Agar, mas Ele ouviu a voz do menino. O texto não esclarece se esse menino sabe orar, mas eu imagino que ele estava dizendo: Deus, o que foi que eu fiz para merecer o que eu estou vivendo? O meu pai é rico, o meu pai tem posses, e aonde eu estou? Largado, abandonado, desprezado. E o que Deus fez? Ouviu a voz da criança. Por quê, irmãos? Porque a promessa de Deus era para a criança, para a descendência de Abraão. Não era a promessa que tinha para Isaac, mas era a promessa de Deus também. A promessa estava a 1 tiro de arco de Agar, a 100 ou 150 metros. Agar se afastou da promessa. E muitos de nós temos nos afastado da promessa de Deus. Muitos de nós temos abortado o projeto de Deus para a nossa vida por tomar decisões antecipadas, equivocadas, colocando a nossa agenda diante da agenda de Deus. A agenda de Deus precisa estar em primeiro lugar na minha vida e na sua vida. E a pergunta do anjo é: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Pais, isso é muito interessante. Olha, vocês fizeram uma escolha. Quando vocês se casaram, vocês foram livres para escolher a pessoa que ia viver com você até que a morte vos separasse. Deus respeitou a escolha de vocês. Agora Deus nos deu filhos, e isso foi uma escolha dele, e nós precisamos respeitar a escolha de Deus. Se Ele nos deu filhos, Ele quer que nós cuidamos dos nossos filhos, amamos e protegemos os nossos filhos.
Não despreze, não abandone a promessa de Deus para a sua vida. Talvez por esse filho você chorou, talvez você clamou a Deus e até orou, mas o tempo passou e você esqueceu. O que Deus está falando conosco essa manhã é que o amor dele precisa ser renovado em nossos corações, pelos nossos filhos, porque muitos de nós estão convivendo com Ismael dentro da nossa própria casa. Estamos presentes, mas estamos ausentes. E não conhecemos o coração do nosso filho, que muitas vezes está contaminado, até por ressentimentos em relação a nós mesmos. Porque falhamos como pais, muitas vezes até querendo acertar, mas falhamos. E são acertos, consertos que nós precisamos fazer dentro da nossa família. O anjo vem ao socorro de Ismael. E a palavra é: não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí de onde está. Queria dizer para você essa manhã que Deus conhece a tua história, meu irmão, minha irmã. Eu não sei de que lar você veio, eu não sei qual é a tua situação familiar, mas independente de você ter sido machucado, magoado, independente de você carregar marcas no seu coração, feitas pelos seus pais, Deus é um pai perfeito e Ele restaura Ismael nos dias de hoje. Nos dias de hoje. É aonde você está. O começo é hoje. É onde você está. E a voz de Deus é: ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mãe. A família, a igreja precisam de Agar. A mãe intercessora que levanta os filhos em oração. Seu filho está fraco? Seu filho está distante? Pais, homens e mulheres, pais e mães, segurem pela mão dos seus filhos. Há uma geração de filhos que clamam pela presença e proteção dos pais. Os pais são importantes e necessários para os filhos. Quando ele é alimentado, quando Ismael é alimentado e se fortalece, a Bíblia continua dizendo que Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e tornou-se flecheiro. Habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher na terra do Egito. O texto, se você ler, a Bíblia diz que de repente abre os olhos de Agar e Ismael e há um poço ali no deserto, onde tem água, para saciar a sede de Ismael e de Agar. Isso é milagre, irmãos, porque poço, não existe poço em deserto, é humanamente impossível. Mas o poço, o lugar onde tem água, é lá que é o lugar da restauração. Foi lá que Jesus teve um encontro com a mulher samaritana. Foi lá que Jesus mudou a realidade daquela mulher. Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã e sua mãe casou-se com uma mulher na terra do Egito. Habitou no deserto. Deserto não é lugar de estarmos, não é habitação, é um lugar de sofrimento. E o texto diz que ele casou-se com uma egípcia. Aqui nós temos um drama familiar, algo que certamente não queremos para os nossos filhos. Uma vida de sofrimento, uma vida de dor. Nós não queremos isso para os nossos filhos. Aqui na vida de Ismael acontece algo. A impaciência na espera da promessa de Deus se cumprir por Abraão e Sara gerou duas nações inimigas. Ismael gerou os árabes e gerou o islamismo. Isaac é descendente dos judeus, que gerou o cristianismo. São duas nações inimigas. Quando você vê um cristão sendo decapitado, você vai ver o ódio
de Ismael contra Isaque ali. Quando você vê um homem se explodindo uma bomba e destruindo milhares, centenas de pessoas, é o ódio entre Ismael e Isaque. Aonde é que nasceu isso? Na impaciência de um homem e de uma mulher, que não esperaram a promessa de Deus se cumprir em suas vidas. A história de Agar e Ismael não pode ser mudada. O texto diz que ele se casou com uma egípcia, mas Deus tem uma boa notícia para mim e para você. Agora em Cristo a nossa realidade pode ser mudada pela fé. Jesus veio resgatar o Ismael da condição de filho bastardo para filho amado. A obra de Jesus na cruz do Calvário veio resgatar a nossa identidade de filho de Deus. Isso é maravilhoso, porque eu creio que a Agar dos dias de hoje, que está chorando, que está sofrendo, ela pode receber uma nova identidade, uma identidade de filha de Deus. Ela pode ser curada do lugar onde ela foi ferida. E é isso que Paulo diz em Gálatas capítulo 4, versículo 22 ao 31. Eu queria convidar o Ministério de Louvor, estamos acabando, atrasado, mas estamos acabando. Gálatas capítulo 4, 22 ao 31, Paulo fala exatamente sobre isso. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, Ismael, e outro da livre, Isaque. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere a Sinai, na Arábia, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dá à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, os filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, os que nasceram segundo a carne, perseguiu os que nasceram segundo o Espírito, assim também agora, contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos livres, não da escrava, e sim da livre. Jesus veio nos libertar da escravidão. Há 2 coisas que escravizavam o homem, que escravizam: a religião e o pecado. Aqui ele está falando da religião, que escravizou o homem pela lei. Mas a outra escravidão é a escravidão do pecado. Então veja, a história de Ismael está consumada. Ele se casou com uma egípcia, foi para lá. Mas hoje abre-se uma porta diante de mim e de você. Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele morreu para que recebêssemos uma identidade de filho de Deus. Através da sua morte e da sua ressurreição, nós nos tornamos filhos de Deus, filhos da promessa. Aquilo que não havia solução para Agar e Ismael, agora existe para mim e para você. Porque nos dias de hoje, muçulmanos se rendem ao cristianismo. E aquele que é escravo do pecado, que vive num mundo distante de Deus, distante da aliança, distante da promessa, ele tem a possibilidade de, em Cristo Jesus, ser resgatado. Então a história não importa por onde você passou, aonde você foi ferido, Jesus está aqui para curar a sua ferida. Se você foi ferido pelo seu cônjuge, pelo seu marido, Jesus se apresenta essa manhã como um marido perfeito. Aquele que vem te cobrir de honra, aquele que vem te respeitar, aquele que vem te honrar, aquele que vem curar as tuas feridas. E você que foi desprezado pelo seu pai, que hoje vive como Ismael, no deserto sofrendo, há uma notícia boa para você. Deus é o Pai perfeito. Ele não falha, Ele não erra. E Ele te ama.
Mesmo dos momentos difíceis que você passou, Ele estava aqui, lá, preparando esse momento para que você tivesse um encontro verdadeiro com Ele. O Pai que nunca vai te desamparar, nunca vai te desamparar, nunca vai te desprezar, porque Ele te ama. Você pode sair essa manhã daqui com a sua identidade totalmente restaurada em Deus, para viver uma vida livre. É isso que Paulo fala na continuação do texto em Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais mais ao jugo da escravidão. Jesus liberta, Jesus cura, inclusive as feridas provocadas pela família, por aqueles que deveriam te proteger. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos. Eu queria fazer uma pergunta para você. Se você se identificou com essa mensagem e você entrou aqui como um Ismael, cheio de problemas, e você entende que aqui há uma porta aberta para uma nova história na sua vida. Você deseja sair da condição de Ismael e se tornar um Isaac, filho da promessa. Você deseja fazer uma aliança com Jesus. Você nunca fez. Você deseja fazer uma aliança com Jesus, um compromisso com Jesus, entregar sua vida para Ele, ser a partir de hoje um filho de Deus, não um filho bastardo, não, um filho da aliança, um filho de Deus. Levante sua mão bem alto assim que eu quero orar por você. Se existe alguém nessa manhã que deseja entregar sua vida para Jesus, que nunca fez isso, entende pela palavra que há um lugar de honra, há um lugar de filho, e você deseja entregar sua vida para Jesus, levante suas mãos assim. Nós queremos orar por você. Existe alguém nessa manhã? Existe alguém que deseja entregar sua vida para Jesus? Lá em cima, existe alguém? Essa manhã, eu quero orar por você. Você pode sair daqui diferente essa manhã. Você pode sair diferente para uma nova vida. Se todo mundo já fez isso, louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Jesus, pela Tua fidelidade no cumprimento da promessa. Muitos aqui nessa manhã são frutos dessa promessa. Obrigado, Jesus, pela Tua fidelidade. Abraão falhou, todos falharam, mas o Senhor continua fiel. E a minha oração essa manhã é para que o Senhor venha enxugar as lágrimas de toda e qualquer que tenha acesso a essa mensagem. Que o Senhor se revele, como revelou aquele poço no deserto. Que assim o Senhor faça sobre a vida de cada mulher que se sente abandonada, desmerecida, desprezada, humilhada. E a minha oração também, Senhor, é para que essa mensagem alcance cada Ismael, aquele que vive no deserto da solidão, da rejeição. Que o Senhor venha curar, que o Senhor venha sarar e se revelar como o Pai perfeito, como o Pai amoroso que acolhe, que limpa, que cura, que sara, que liberta. Tu és o nosso Pai. Obrigado, Jesus, pela Tua obra na cruz do Calvário. Obrigado porque através de Ti nós somos feitos filhos de Deus. E há um clamor no nosso coração por essa palavra: Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Toma no colo, Senhor, essa manhã, cada um que está sofrendo, Senhor, por feridas provocadas pela família. Te revela como o Pai que Tu és. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.